Primeiramente, bem-vindos à Grécia! Começamos oficialmente a nossa temporada europeia, vivendo, trabalhando e viajando a bordo da nossa casinha de lata. E nesse primeiro episódio, a gente vai conhecer alguns destinos pela costa grega, algumas ilhas, talvez vocês nunca ouviram falar e muito mais. Chão firme, bem-vindos oficialmente à Grécia, que é o 16º país desse contrato, se eu não me engano, essa temporada, trabalhando, vivendo e viajando o mundo como tripulante de cruzeiros. Está cheio de países, hein? Muito conteúdo legal para vocês aqui no canal. E estamos na cidade de Chania, se escreve Chania, na ilha de Creta, que é um local muito histórico, muito turístico, muito importante para a Grécia. E parece que tem uma cidade antiga muito bonitinha. Vamos lá agora. Chania é uma cidade que fica na ilha de Creta. Creta foi ocupada por diferentes impérios. Ela já é ocupada há mais de 5.000 anos pelos homens antigos, porém passou de mão em mão nos últimos séculos, os últimos inclusive os alemães, quando invadiram a ilha de Creta durante a Segunda Guerra Mundial. A cidade hoje, obviamente, é segura, está muito bem cuidada, muito bem restaurada. Nós estamos caminhando primeiro pelo centro antigo, pela Old Town, e daqui a pouco a gente vai chegar para ver o oceano na parte da frente, na beira-mar, digamos assim, a waterfront. Pelo que eu percebo, é uma cidade legal para passar um dia explorando o centro antigo e a beira-mar. Dá também para conhecer as praias da região, aí você já vai precisar de mais tempo, obviamente. Estamos agora no começo do verão, assim, na primavera, para ser mais exato, temperatura 20 e poucos graus, as ruas não estão tão cheias ainda de turistas, é uma ótima época para visitar a Grécia, tá, pessoal? É a segunda vez que a gente está por aqui nessa época, entre abril e maio, é um período muito legal para visitar a Grécia. Depois, lá para julho e agosto, enche muito de turistas. Então vamos continuar explorando um pouquinho da ilha de Creta. E por que não começar a nossa experiência comendo? Tem vários restaurantezinhos por aqui. A gente vai começar com o famoso gyros, que é tão típico grego, né? Já mostrei para vocês em outros vídeos antigos quando a gente esteve na Grécia. E tem vários restaurantes que oferecem. Eu percebi que o preço varia em média de 8 a 13 euros. Estamos numa área turística, né? Se a gente vai para a área comercial, a área fora da área turística, a gente provavelmente encontra por 3, 4 euros, mas aqui a partir de 8. Vamos ver se tem um tamanho bom, pelo menos, né? E estamos nesse restaurante aqui, ó, The Green Eye, né? E tem também smoothie, que é esse suco cremoso. Como é que a gente chama no Brasil, hein? Smoothie. Acho que é smoothie em qualquer lugar, né? Que custa 6 euros. Vamos ver se é bom. E chegou o meu gyros, que é essa espécie de pão pita com carne dentro. Geralmente você tem a opção de porco ou frango e com batata frita. A gente sempre vem com algum molho e algum vegetal também, como pepino. Por exemplo, esse é o famoso gyros que você encontra em tudo quanto é lugar pela Grécia. E a minha amiga foi com moussaka, que é um prato grego com queijo em cima, carne e vegetais por dentro. Olha só! Vamos para o gyros, vamos ver se é bom mesmo. Tô com saudade, hein, pessoal? A gente morou um tempo na Grécia, tem vídeos aqui no canal, vida nômade grego, vida nômade na Grécia. Vamos ver se o gyros continua gostoso. Muito bom. Porco, cebola, tomate, molho branco e não tem pepino, que eu até prefiro. Agora vamos comer e continuar explorando a cidade. Vou experimentar o prato dela aqui também. Parece bem cremoso, com carne. Acho que é carne moída. Acho. Tá quente. Uau, muito gostoso. Delicious. Muito bom. Tá aí, mais uma sugestão para vocês comerem quando vierem na Grécia. I'm from Brazil. Japan, China. So, very international clientele you have today. Comida deliciosa e os 3 pratos nos custou 32,50 euros. Ou seja, cerca de 10 euros, incluindo o suco, incluindo o prato da amiga, que é um pouco mais caro do que os gyros, que custavam só 8. Então, valeu a pena. Yes. Oh, that's a lot. Isso aqui é chamado de rakia. Os amigos estão dizendo ali, os amigos tripulantes ali estão dizendo que é da Sérvia.
O dono aqui do local, ele é sérvio e ele ofereceu bebida sérvia pra gente experimentar. Bem pesado, é bastante álcool aí. Tá bom, porque senão se tiver um teste de álcool quando a gente voltar a bordo vai ser problema. E como que eu paguei por isso tudo? Usando o meu cartão da Wise, claro, né? Nessa viagem eu venho usando mais Wise. Eles oferecem uma excelente conversão do euro pro dólar. Para quem chegou aqui agora, eu sou tripulante do cruzeiro, aquela minha casinha de lata que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, e o nosso salário ele é pago em dólar. Então eu transfiro os dólares depois para o cartão da Wise e assim eu pago tudo nas minhas viagens por aí. O cartão da Wise que é multimoedas, então a conversão do euro para o dólar aqui dentro ela é bem vantajosa. Se você ainda, mesmo que você não seja tripulante e não tenha um salário em dólar, eu recomendo muito te fazer a sua conta Wise, que é gratuita. O cartão também é gratuito, não tem nenhum tipo de anuidade. Você recebe em casa antes da sua viagem, vai juntando os seus dólares aqui ou qualquer outra moeda e assim fica muito mais conveniente, sem custo de IOF, para gastar durante a sua viagem. Para abrir a sua conta tem um link aqui abaixo e você vai economizar na sua primeira transferência. Você abre a sua conta, pede o seu cartão, manda um dinheiro para o cartão e a primeira transferência internacional, a primeira conversão de moeda vai ser gratuita. Alguns blogs de viagens, sites de viagens, chamam Chania de uma das cidades mais bonitas da Grécia. Olha que interessante. Porém, ainda que ela vem sendo ocupada há milhares de anos, foi aí por volta dos anos 1200, 1600 e ganhou esse contorno atual, especialmente por conta dos venezianos. A cidade de Veneza, não sei se você sabe, já foi um império antes, que controlou boa parte da região e das ilhas desse território que a gente vem navegando atualmente. E eles também estiveram aqui, transformando Chania na capital da ilha, na época, né? Hoje já não é mais. O que vocês acham até agora? Bonita mesmo? Tá bem agitado o mar hoje, hein? Tá bem molhado aqui. Vamos... Melhor ficar longe. Vocês sabiam que a Grécia é formada por cerca de 6.000 ilhas? Impressionante, né? Porém, apenas cerca de 220, mais ou menos, são habitadas. Creta é a maior delas. Olha, vestígios dos árabes aqui encontramos uma antiga mesquita. Os árabes foram um dos povos, um dos impérios que controlaram Creta ao longo dos milênios. Você não pode deixar de caminhar em volta do Old Harbour, ou do porto, construído pelos venezianos, e chegar aqui naquele prédio vermelho onde tem o Museu Marítimo e a vista daqui de cima. Uma espécie de forte, dá para ver que tem algumas acomodações militares, tem o Museu Marítimo conectado e a vista da cidade. A partir daqui parece incrível. Chega na parte mais alta, ó. A vista... O que você está achando de Chania? Já conhecia? Já visitou antes? Compartilhe algumas dicas aqui embaixo nos comentários com a nossa comunidade de viajante. Vamos passear um pouco mais por aqui, voltar para o navio, trabalhar e navegar para a próxima cidade grega. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, a rotina trabalhando nos cruzeiros, como que a gente faz para conquistar um salário em dólar, construir uma carreira internacional na indústria de turismo de luxo, acesse o canal novo aqui no YouTube chamado Projeto Tripulante. Por lá eu dou aulas, conteúdos especiais para ajudar a próxima geração de tripulantes a embarcarem nos cruzeiros profissionalmente como eu. Agora vamos passear um pouco mais e voltar para a nossa casinha de lata. Algumas semanas atrás, quando eu estava estudando o itinerário desse nosso começo da temporada aqui na Europa, uma cidade apareceu com o nome de Monvasia, que eu nunca ouvi falar. Quando eu olhei na internet, quando eu pesquisei, parecia a coisa mais linda e eu fiquei muito animado de visitar. E é aqui que a gente está hoje. Bem-vindos a Monvasia. Tenho certeza que muitos de vocês nunca ouviram falar, então vamos conhecer. Essa região já é habitada e ocupada há vários séculos, mas foi no século VI
depois de Cristo, quando começou a se desenvolver de forma mais prominente, quando a população de Esparta começou a se mudar para cá. Vocês conhecem a famosa cidade-estado de Esparta, do filme inclusive, né? 300 de Esparta, quem assistiu. Esparta, que foi um estado muito popular, muito forte aqui na região, começou a decair. E aí as pessoas acabaram fugindo, porque estavam sendo atacadas e tal, e se mudaram para cá. Então, é considerada que a fundação de Monsávia foi justamente na época que os espartanos se mudaram para cá, no século VI. Gente, eu sinto como se estivesse num episódio de Game of Thrones, aquelas cidades muralhas medievais com a construção de pedra bem antiga, assim, quase sem cores, sem pintura, mas a cor natural das telhas e dos tijolos, na beira da montanha, com essas muralhas medievais, dá para até imaginar Drogo voando aqui por cima, cuspindo fogo na cidade. Estou viajando agora, a minha imaginação rola solta, mas quem gosta também desses lugares antigos, civilizações antigas, cidades medievais, vocês vão ver muito isso aqui pelo canal, hein? E aproveitando, para quem quer acompanhar em tempo real, a gente vivendo, trabalhando e viajando o mundo a bordo da nossa casinha de lata como tripulante, segue no Instagram também para descobrir onde nós estamos, em que parte do mundo nós estamos nesse momento. E a missão hoje é cortar a cidadezinha e subir lá naquela montanha, olha lá. Parece que tem umas ruínas ali e a gente quer chegar até lá. Uma coisa terrível aconteceu aqui nos anos 1820. Quando os gregos que estavam lutando pela sua independência, tentando formar o seu país, digamos assim, né? Já que por milênios a Grécia não foi um país independente, mas nos anos 1820 eles começaram a lutar contra os otomanos para conquistar esse território aqui, e a forma como eles fizeram, já que essa cidade muralha era muito bem protegida, foi através de um cerco. Então eles cercaram essa região, que é essa espécie de península, não deixavam nenhum suprimento entrar, comida, e aqui eles não conseguem produzir sua própria comida. Depois de alguns meses, a fome tomou conta dessa cidade, ao ponto que as pessoas estavam comendo até os gatos, os ratos, e dizem que até alguns partiram para o canibalismo, para tentar sobreviver ao cerco grego. Eventualmente, como a gente sabe da história, a Grécia conseguiu vencer a guerra contra os otomanos, e essa região aqui começou a fazer parte desse novo país, a Grécia moderna. Aqui me lembra um pouco de Kotor, em Montenegro, que tem essa longa escadaria até a montanha, e um pouco de Dubrovnik, na Croácia, com essa cidade medieval, muralha, sendo que muito mais vazio, bem menos turistas e bem menorzinha, bem menos gente, assim, de modo geral, a população também. Agora as vistas, incrível, para todo lugar que você olha. Aqui no topo a gente encontrou uma espécie de fortaleza, que foi convertida e usada por diferentes povos que controlaram a região, inclusive os otomanos. Então tem algumas áreas assim que parecem até com celas, porém foram convertidos para local religioso, pode ter sido cela a algum ponto, e olha só, incrível essas barras e a vista lá de baixo, incrível, né? Imagina a gente voltar no tempo e ver isso aqui super ativo, olha só o encanamento interessante, com pessoas vivendo aqui, milhares de pessoas, mercados, centros religiosos, olha aqui uma igreja, gente, que espetacular, olha só essa estrutura parcialmente em ruínas, era uma igreja, agora à vista, meus amigos, olha só, sem palavras. Um dos lugares mais lindos que eu já estive recentemente. No seu pico, 50 mil pessoas viviam tanto na parte baixa como na parte alta da cidade. A parte alta agora está abandonada. É um sítio arqueológico, na verdade. Estão fazendo algumas escavações ali ainda. Em alguns lugares eles colocaram esses sinais assim que ajudam a gente a entender o que nós estamos olhando. Aqui, por exemplo, eles explicam que essa região era a área residencial. Então nós basicamente estamos olhando para as casas das pessoas. Milhares de pessoas vivendo aqui. Parecia bem apertadinho para tanta gente viver aqui. Parecia blocos de apartamentos, assim, com várias famílias morando no mesmo lugar. Impressionante. Será que dá para entrar nesse aqui? Vamos ver lá dentro. Caramba, olha só. Vamos subir aqui, pessoal. Acho que dá pra gente subir aqui. Impressionante. Viajo. Espero que não seja só eu que curta essas coisas, né? Não vou estar falando sozinho aqui. Se você gosta também desses assuntos, assim, de história, de civilizações antigas, escreve aqui para mim no comentário, para que eu não me sinta que eu estou falando sozinho.
Chegamos na única construção intacta de pé no alto da montanha aqui, né? No alto da cidade. Essa igreja bizantina de 1827. Pena que ela abre de sexta a segunda, então está trancada, a gente não vai conseguir ver dentro. Tem um sinal ali apontando, a entrada é gratuita. Se você vier no final de semana ou na segunda-feira, você consegue entrar. Tem uma pequena decoração ali, são 2 pica-pau de mármore. É curioso, a gente não vê quase mármore por aqui. Tem poucas decorações, poucas pedras de mármore, considerando que isso aqui também foi Império Romano, né? Então, para sintetizar para vocês de forma resumida, os espartanos começaram a chegar aqui, construíram, depois passaram também bizantinos, otomanos, venezianos, até que nos anos 1820 a Grécia conseguiu retomar o controle, ou controlar essa ilha pela primeira vez, quando o país estava lutando a sua guerra da independência. A gente decidiu continuar subindo, pessoal. Passando pela área residencial, tem mais construções, vestígios de igrejas e outros prédios, para chegar na parte mais alta da montanha. E uma curiosidade, essa montanha ela também é chamada de Gibraltar da Grécia, ou Gibraltar do Leste, por conta da rocha de Gibraltar, que pertence ao Reino Unido, na Europa. Para chegar nessa vista no topo, olha ali nossa casinha de lata, dá para ver uma pontinha da cidade ali. Vamos subir um pouquinho mais, vamos chegar naquele arco. The view, you can actually go inside. Oh, nossa! Acho que tinha morcego ali, saí correndo. Imaginar que antes eu lia sobre esses lugares em livros de história e arqueologia, quando eu tinha lá os meus 18 anos, 20 e poucos anos, sonhando em um dia sair do Brasil, conhecer o mundo, aprender inglês, viver fora. E hoje eu vivo esse sonho. Não foi tão fácil chegar aqui não, viu, pessoal? Foram muitos anos, muita luta. Eu não venho de família favorecida, mas mesmo com tanto esforço, essa é a compensação. Esse é o presente que a gente ganha por nunca desistir dos nossos sonhos. Como eu sempre falo, não precisa ser fácil, basta valer a pena. Agora voltar para o navio, trabalhar e navegar para a próxima cidade grega. Você piscou e a gente já chegou na próxima ilha, visitando os portos e as ilhas gregas. Chegamos em Paros. Já ouviu falar? É uma pequena joia escondida que a maioria dos turistas nem sequer visitam. E é lá que a gente vai conhecer hoje. Paros fica a uma corrida de ferry, digamos assim, de Santorini e Mykonos, que são outras 2 ilhas muito mais populares e famosas. A grande vantagem de vir aqui, você pode vir até de manhã e voltar de noite, por exemplo, se você estiver hospedado entre Santorini e Mykonos, é que é muito mais tranquila, diferente desses outros 2 lugares que as ruazinhas ficam cheias de gente. Se fosse isso aqui, ó, Mykonos ou Santorini, essas ruas aqui estariam entupidas de pessoas, de viajantes, de turistas. Mas aqui, como vocês podem ver, é muito mais tranquilo. Então, essa é uma ilha que muitos turistas desconhecem, nem sequer consideram visitar. E aí a gente acaba encontrando essa beleza, essa tranquilidade. Estamos tirando fotos lindas que vai no Instagram, hein? Inclusive, aproveita e já segue lá no Insta, que tem conteúdo extra, vídeos, interações, alguns conteúdos que acabam não entrando aqui no canal, estão lá no Insta. Segue também. Uma curiosidade para vocês, que muita gente se confunde quando a gente fala assim da Grécia Antiga, né? Mas vocês sabiam que a Grécia não era, na verdade, um país na Antiguidade. Essa área que hoje chamamos de Grécia era um apanhado de estados independentes, ou cidades-estados, ou ilhas independentes. E essas ilhas, essas cidades-estados, muitas vezes até guerreavam entre si, nem sempre elas foram unidas. A Grécia, como um país mesmo, foi formada no começo dos anos 1800,
quando eles de fato se juntaram e começaram a lutar a favor da sua independência. Na época, essa região toda que era comandada pelos otomanos. O Império Otomano tinha um vasto império na região e a Grécia se juntou finalmente, se organizou e começou a lutar pela sua independência. Então, a Grécia moderna, estamos falando aí de menos de 200 anos, mais ou menos. Porém, como essas cidades da antiguidade compartilhavam certa cultura e língua, então muita gente fala que era a Grécia antiga, como se fosse um único país. Mas, na verdade, a Grécia como país é uma ideia muito mais recente. Paros era uma dessas cidades-estados independentes, separadas, que eventualmente se uniu com Atenas. Quando os gregos conseguiram lutar contra os persas que invadiram os seus territórios, eles finalmente decidiram se unir e criar uma liga de cidades, uma liga de estados independentes, como se fosse uma espécie de União Europeia da Antiguidade. E assim começou a se formar a ideia de uma Grécia unida. Legal que aqui na ilha também tem praias bonitas, tem sítios arqueológicos, museus, igrejas, claro, como essa aqui, que fica dentro de uma construção mais moderna. Então não se enganem pelas muralhas brancas. A igreja está aqui dentro. Essa igreja é do período paleocristão, ou seja, mais ou menos do século 4 a 6. Então é uma das igrejas mais antigas daqui da ilha. E ainda deu tempo de um cafezinho na nossa coffee shop favorita aqui na Grécia, Coffee Island. O que vocês acharam de Paros? Muito lindo, né? Agora a gente volta para o navio e navegamos para a próxima ilha, o próximo destino grego. Lembrando, se você chegou por aqui agora, nós somos tripulantes dessa casinha de lata e a gente está trabalhando e viajando pela Europa. Estamos passando por vários países também. Então se inscreve aqui no canal para não perder os próximos destinos. Agora é pegar o tenda e voltar para a casinha de lata e vamos para a próxima ilha grega.